E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre listas em Python e alguns de seus métodos. Se você está gostando desse modelo de vídeo aqui que eu estou trazendo para vocês, já deixa seu like, seu comentário aqui embaixo. E caso você ainda não é inscrito, se inscreva para ficar por dentro das novidades. É super importante para o ADM o like de vocês, pois o YouTube entende que esse conteúdo aqui é relevante e acaba entregando para mais pessoas aí que querem aprender um pouco mais de Python, acaba ajudando a comunidade. Então, agradeço se você deixar seu like, beleza? Vamos lá então. Antes da gente entrar de fato em listas, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Em Python, nós temos alguns tipos de estruturas de dados, beleza? Uma delas é listas, mas a gente ainda tem tuplas, sets, dicionários, que são umas das principais. Mas o que de fato são estruturas de dados em Python? Em Python, especificamente, são formas que você tem para organizar os seus dados dentro do seu código. Então, como por exemplo, listas é uma forma que você vai ter de organizar suas variáveis, seus dados, seu texto, seus números, de uma forma sequencial. E a gente já vai ver isso agora. Como que isso é feito? Antes da gente pensar em Python, eu trouxe para vocês aqui um exemplo de uma lista simples, tá? Uma lista de números, 10, 14, 20, 9, 16. Isso aqui, esse conjunto de números, é uma lista, vocês concordam? Uma lista de números. Onde cada posição dessa lista é um elemento, e cada um desses elementos é de fato um número, correto? Então, esquecendo um pouco de Python, pensando em uma lista de números, tá? Cada posição tem um valor, e esse valor a gente pode chamar de elemento da lista. Simples, né? A gente ainda tem o índice de cada elemento. Então, começando do zero sempre, tá, gente? 0, 1, 2, 3, 4, 5 é o número, é o índice da posição desse elemento. Então, o elemento número 10 está na posição 0 dessa lista, ou seja, é o primeiro elemento. Já o elemento com o número 22 está na posição 5 dessa lista, que nesse nosso caso aqui é o último elemento. Então, cada elemento dessa lista recebe um índice que corresponde a ele. Até aí, tudo bem, né? Queria trazer um exemplo um pouco mais claro para vocês. Aqui. Nós temos uma lista de nomes de carros, beleza? E, novamente, temos o valor de cada elemento dessa lista e o seu índice correspondente. Então, a gente tem aqui Maré, Fusca, Chevette, Corcel e Kombi, só carro novo, né, gente? A DM adora carros novos, então por isso que a gente colocou aqui só carro novo, só clássico. E cada elemento desse, cada carro desses está em uma posição da lista. Então, cada carro é um elemento da lista e cada elemento está em uma posição. Começando do 0, 1, 2, 3, 4 e por diante. Beleza? Simples, né? Dessa forma aqui ficou super simples. Agora vamos trazer isso lá para o Python. Em como a gente representa essas listas dentro da linguagem Python. E aí, já vamos aqui para o código. Gente, hoje eu vou usar o Jupyter para mostrar para vocês esses exemplos, porque eu acho ele um pouco mais didático para quem está aprendendo, para quem está começando. Nos outros vídeos eu fiz com o VS Code, mas eu sei que para quem está começando pode ser um pouco difícil de entender onde o VS Code está rodando, o que está acontecendo, como que eu escrevo esse código aqui, ele interpreta e roda onde, eu não estou entendendo esse ecossistema. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas sobre isso, principalmente quem está começando. Então hoje esqueçam ecossistema, versão do Python, onde está rodando, e foquem no código em si, na sintaxe em si, e entender como o Python entende, como ele cria e manipula essas listas. Esse é o foco do vídeo, tá? Então vamos lá. Como eu crio uma lista em Python? Existem algumas formas, tá? A principal seria essa aqui. Eu declaro uma variável que pode ter o nome que eu quiser, poderia ser aqui vaca, não teria problema. E eu atribuo a ela aqui, são abre e fecha colchetes. Isso aqui, se eu der um enter e rodar esse código, eu acabei de criar na memória do meu computador uma lista vazia, porque a gente não colocou elemento nenhum dentro dessa lista. Tanto que se eu mostrar o valor dessa lista criada, ó,
o valor dela é só uma lista vazia, porque obviamente eu não adicionei nada dentro dela. Então, essa é a forma mais simples de você criar uma lista em Python, beleza? Você declara o nome da sua variável, por exemplo, carros. Eu vou ter uma lista de carros e eu atribuo abre e fecha colchetes. Está criada a minha lista na memória do computador. Tá, beleza. E agora vocês me perguntam como que eu vou adicionar de fato os meus elementos, nesse caso aqui os meus carros, dentro da minha lista. A gente já começa a entrar em métodos que as listas nos trazem. Um dos principais métodos que as listas têm é o append. Então a gente pode fazer, nesse caso aqui, carros.append, com 2 P's mesmo, abre e fecha parênteses, e colocar qualquer valor aqui que a gente queira para adicionar nossa lista. Como o nosso exemplo primeiro lá era, vamos ver aqui, o nosso elemento 0 seria maréia, vamos adicionar aqui maréia na nossa lista. Se eu rodar isso aqui e mostrar agora para vocês o valor da lista carros, nós já temos um elemento na lista, que é o maréia. Se eu adicionar mais um agora, carros.append, Fusca, por exemplo, e mostrar o valor de carros agora, nós já temos 2 elementos nessa lista, maréia e Fusca. Beleza? Essa é uma forma de adicionar elementos em uma lista, correto? Você cria a lista vazia na memória, aqui a nossa primeira linha de código, e vai dando append em elementos que você quiser. O mais legal das listas de Python é que não necessariamente precisa ser uma lista apenas de texto, string. Eu posso misturar qualquer coisa que eu queira aqui. Por exemplo, eu posso dar carros.append em um número 10. E agora a nossa lista de carros fica maréia Fusca número 10. Perceberam que eu tenho 2 elementos aqui da lista que são string, são do tipo string, do tipo texto. E eu tenho o último elemento que eu adicionei, que é um 10, que é do tipo inteiro, que é um número. E o Python aceita numa boa. Eu posso misturar aqui todos os tipos de dados que eu queira em uma lista. Posso misturar string com um booleano, com um inteiro, com outras listas. Eu posso ter uma posição dentro da minha lista que vai ter outra lista. Eu posso ter uma posição dentro da minha lista que vai ter um elemento que é um dicionário. Então, o Python nos permite brincar com essa estrutura de dados, o que eu acho muito bacana e isso é muito poderoso. Tá? Então, outra forma que a gente tem de criar lista, sem usar o append, é na sua declaração, na sua criação, eu já colocar os valores, já passar os valores na criação. Então eu poderia ter aqui maréia, Fusca e Chevette. Perceba que na hora que eu estou criando a minha variável, eu já estou atribuindo para ela elementos. No seu momento que eu crio, eu já atribuo elementos. Então se eu mostrar essa variável aqui agora para vocês, ela já foi criada no momento que ela foi criada na memória, já foi criada com os elementos que eu passei ali na criação dela. Então essa é outra forma de se criar listas em Python. E eu ainda posso, claro, continuar adicionando aqui valores dentro dessa nossa lista. Como, por exemplo, vou adicionar Corcel nessa lista. E agora eu vou ter os 3 elementos que eu declarei na hora da criação da minha lista, mais o que eu acabei de dar append, que é o Corcel. Vocês perceberam que quando a gente usa o método append, ele sempre adiciona o elemento ao final da lista? Então, percebam que eu tinha aqui Maré, Fusca, Chevette, dei um append em Corcel, e ele adicionou o Corcel lá no final da lista. Existe um método nas listas onde você consegue adicionar um elemento na posição que você quiser dentro dessa lista. Lembra que eu comentei com vocês que cada um desses elementos aqui ele corresponde a um índice? Então, por exemplo, se eu pegar essa lista de carros e eu queira mostrar o primeiro elemento dela, que tem o índice 0, lembram disso? O primeiro elemento da lista, que é o maréia,
tem o índice 0 representando ele. Então, se eu mostrar aqui carros 0, vai mostrar o valor que eu tenho no primeiro elemento. Se eu mostrar carros 2, qual que vai mostrar aqui? O Chevette. Porque eu tenho 0, Maré, 1 é Fusca, 2 é Chevette. Correto? E se eu quiser inserir um elemento nessa lista que não seja aqui no último, se eu usar append agora, vai inserir aqui no último, lembra? Se eu quiser inserir um elemento aqui, ó, depois de Maré, por exemplo, como que eu faria isso? Existe um método chamado insert, então eu posso dar aqui carros.insert e ele me pede 2 parâmetros. O primeiro é em qual posição da minha lista eu quero inserir esse valor e o segundo é o valor em si. Então, se eu quiser adicionar algum valor à minha lista depois de Maré, eu tenho que passar o índice 1, que nesse caso aqui, índice 0 Maré, o índice 1 é onde eu vou adicionar um elemento. Vírgula, o valor. Eu posso colocar aqui Escort. Se eu mostrar essa lista para vocês agora, estão vendo que o insert adicionou um elemento à minha lista na posição desejada, na posição que eu queria colocar. Então ficou agora, ao invés dele adicionar Escort depois de Corcel, que é o que o append faria, não, ele adicionou Escort na posição 1 da minha lista e empurrou todos os outros para frente. Então eu coloquei aqui na posição que eu queria colocar. Então, essas são as maneiras que a gente tem de adicionar itens à nossa lista. Ou direto na sua criação, ou dando append depois, e aí ele insere o item no final da lista, ou dando insert com a posição que você quer que esse elemento entre nessa lista e o valor do elemento em si. Beleza? E agora vocês vão me perguntar como que eu posso remover elementos dessa lista. E aí, novamente, nós vamos ter alguns métodos principais para remover elementos dessa lista. Um dos mais conhecidos é o nosso método pop. Se eu invocar o método pop em cima de uma lista, ele vai remover sempre o último elemento da minha lista. Então tá vendo que eu dei carros.pop, ele já mostrou aqui o output que ele removeu Corcel, que era o último elemento da nossa lista. E se eu mostrar o valor de lista atual agora, vocês vão ver que está faltando Corcel no fim, porque o pop removeu o último elemento da lista. Beleza? Outras formas de removermos elementos da nossa lista. Um comando chamado del, de delete mesmo. Então eu posso dar del carros. Aqui eu abro colchetes e passo o índice. Aqui eu consigo passar o índice do elemento que eu quero remover da lista. Novamente. Cada elemento tem um índice, 0, 1, 2, 3, etc. E eu preciso remover, por exemplo, o índice 1 dessa lista. Eu quero remover o escort daqui. Ele é índice 1 porque Maré é 0 e escort é 1. Então eu dou delete, carros, abre colchete, índice 1. Se eu mostrar carros para vocês agora, estão vendo que o que era o índice 1 antes aqui sumiu? Porque eu removi o índice 1 da lista de carros e nos sobrou apenas Maré, Fusca e Chevette, que são os nossos elementos que ainda nos restam. Além dessas duas formas de removermos elementos de uma lista, né? Usando o pop, que tira o elemento final da lista. Usando o del, que vai tirar o elemento que eu passar o índice numérico do elemento. Ainda temos mais um método, que é o remove. Né? Bem explicativo esse, né? O remove, eu posso dar lista.remove e passar aqui como parâmetro para ele o valor do meu elemento que eu quero remover. Percebam que com o del eu tenho que passar o índice do elemento, mas com o remove, se eu não sei o índice desse elemento, mas eu sei o valor dele, eu posso passar o valor. Então, se a gente quiser remover aqui Chevette, por exemplo, eu posso dar carros, remove, Chevette
e eu preciso passar o valor exato que está aqui. Fazendo isso e mostrando agora o valor novo da nossa lista, vocês vão ver que Chevette não está mais na lista, porque o remove, baseado no valor do elemento, encontrou o elemento e removeu ele para nós. Então, temos essas três formas de removermos elementos das nossas listas. Pop remove sempre o último, del remove o que você quiser passando o índice do elemento, e remove o que você quiser passando o valor do elemento e não o índice. Perfeito? Então, gente, só com isso aqui, com esses métodos que eu mostrei para vocês, de inserir dados em uma lista e remover, vocês já conseguem manipular muitos dados de uma forma organizada e estruturada, certo? Então, para mostrar o valor dos elementos de uma lista, né, como eu mostrei antes, vocês podem dar carros, abre e fecha colchetes e mostra o índice 0, ou mostra o índice 1, nesse caso é Fusca. E se a gente tentar mostrar aqui o índice 2, vai nos dar um erro. Por quê? Porque não existe o índice 2 nessa lista. Então ele vai dizer que esse index aí está fora do range de index porque ele não existe. A gente só tem elementos 0 e 1. Né? 0 e 1 são dois elementos que a gente tem na lista. Tu tentou acessar o terceiro elemento, que é 2, e deu problema. Não existe. Então, se passar o nome da lista, abre e fecha colchetes, e o número que você quer acessar, você retorna o valor desse elemento para você conseguir trabalhar em cima. Beleza? Isso é o básico de listas para vocês começarem a trabalhar. Além disso, a gente tem uns outros métodos interessantes que eu gostaria de trazer para vocês aqui. Um deles é o count. Carros.count. E eu posso passar aqui, por exemplo... Opa, não, peraí. Eu posso passar aqui dentro de count o nome, o valor de um elemento. Por exemplo, aqui eu passei Fusca e ele encontrou a quantidade de elementos Fusca dentro da minha lista. Nesse caso aqui é 1. Se nós tivéssemos 2, e aí eu vou adicionar mais um Fusca na nossa lista, percebam que agora a gente tem só a Maréia e Fusca na lista. Eu vou adicionar mais um, tá? Carros.appen. Vou adicionar Fusca novamente. E agora, se nós mostrarmos os valores da lista, nós temos Maréia, Fusca e Fusca. Temos dois elementos repetidos. Se eu fizer a lista, que nesse caso aqui é carros.count Fusca, dessa vez ele vai nos trazer o número 2, porque ele encontrou dois elementos dentro da nossa lista, que é Fusca, que tem o valor de Fusca. Então, o método count, você passa um parâmetro com o valor do elemento e ele retorna quantas ocorrências ele encontrou desse valor dentro da nossa lista, beleza? Vamos remover agora esse Fusca que a gente adicionou. Então eu posso dar aqui um pop. Por que eu posso usar pop aqui para remover Fusca? Porque o último elemento da nossa lista é Fusca e eu quero remover ele. Então eu posso tranquilamente aqui usar pop. E vocês já vão ver que nossa lista voltou a ter Maré e Fusca. Agora eu vou adicionar mais um elemento. Novamente vou usar o appen. E vou adicionar aqui a Kombi. Beleza? Se eu mostrar o valor agora, nós temos Maréia, Fusca e Kombi. Três elementos da nossa lista. Existe um método, que é outro que eu quero trazer para vocês aqui, que é o lista, né? No nosso caso aqui é carros.reverse. Como o nome já é autoexplicativo, o que ele vai fazer? Hoje nós temos essa ordem aqui na lista, Maréia, Fusca e Kombi. Quando eu der o reverse, ele vai fazer exatamente o que o nome está dizendo. Ele vai inverter a ordem da nossa lista. Então agora eu tenho Kombi, que era o último elemento da nossa lista, em primeiro. O Fusca segue no meio, né, porque ele inverteu. E Maréia, que era o primeiro elemento da nossa lista, agora é o último elemento. Então ele reverte, né, como o nome diz, ele inverte a ordem dos elementos de uma lista. Isso pode ser útil em algum momento.
certo? Relacionado à ordem dos elementos, a gente ainda tem mais um método, que é o sort. E se você usar esse método em cima de uma lista, como a gente está fazendo aqui, o que ele vai fazer? Ele vai organizar os elementos dessa lista em ordem alfanumérica. Como aqui a gente só tem elementos string de texto dentro da nossa lista, eu dei um sort e vocês podem ver que ele organizou nossos elementos em ordem alfabética. Então F vem antes do K, que vem antes do M. Então ofusca, Kombi, Maréia. Beleza? Se eu tivesse um array aqui, uma lista de números, ele organizaria em números. Por exemplo, eu posso ter uma lista chamada números e posso botar aqui 2, 4, 3, 1, 5. Ela está toda fora de ordem, certo? Toda bagunçada. Né? Se eu mostrar aqui o valor de números para vocês, é uma lista toda bagunçada. Se eu rodar números.sort e agora olhar o valor de números, ele organizou para nós em ordem numérica. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o sort faz exatamente isso. Ele organiza nossos elementos em ordem alfanumérico, beleza? Então, gente, só para recapitular aqui. Com todos esses métodos que eu mostrei para vocês de lista, né? Declaração da lista, inserir elementos na lista com append, inserir elementos com insert, remover elementos com pop, com del ou com remove, manipular os valores dentro das listas, organizar, conseguir reverter uma lista, vocês já têm muitas ferramentas na mão aqui para começar a trabalhar com listas. Então, o que eu recomendo vocês fazerem é de fato começarem a praticar. Eu sei que assistir o vídeo parece que a gente entendeu bem, mas a gente só começa a entender bem quando a gente começa a botar em prática, começa a escrever código. Então a dica que eu dou hoje é essa. Depois de assistirem esse vídeo, já abram aí o seu terminal, abram o Jupyter, abram o seu VS Code, seja lá qual for, e já comecem a criar listas, inventem coisas, problemas práticos. Eu tenho uma lista de celular que tem esses modelos aqui, eu quero organizar eles por ordem alfabética, e eu tenho uma lista de preço, e eu quero organizar isso de alguma forma. Comecem a brincar com esses métodos que eu demonstrei para vocês aqui, que eu tenho certeza que vai ser muito útil na vida de programador de vocês, esses métodos aqui de listas, principalmente para quem for trabalhar com Python, beleza? Para esse vídeo era isso, gente. Agradeço para quem assistiu até aqui. Um abraço e fui!